É isso, Reinaldo. E aliados de Flávio Bolsonaro temem, nos bastidores, que o ministro André Mendonça autorize uma operação de busca e apreensão contra o senador e presidenciável do PL por causa do Dark Horse, também ligado ao caso Master, após a divulgação do áudio em que o filho 01 cobra dinheiro de Daniel Vorcaro para supostamente financiar o filme sobre Jair Bolsonaro. A informação é da coluna de Igor Gadelha, aqui do Metrópolis. O principal temor dos aliados de Flávio, segundo relatos feitos à coluna, é de que a operação aconteça já durante a campanha eleitoral, o que potencializaria o estrago político-eleitoral da medida para o senador, que segue sem cumprir a promessa de prestação de contas do filme. A investigação da Polícia Federal busca esclarecer se parte dos recursos destinados ao patrocínio do filme foi desviada para outras finalidades, hipótese que ainda é objeto de operação pela corporação. Então o entorno do Flávio está com medo da PF, Reinaldo. Ah, deve saber por quê, né? Aliás, já passou da hora, né, disso ter um desfecho. Vamos lá, de novo. Quais são os dois políticos que mais receberam dinheiro do Vorcaro? Foi o Ciro Nogueira, que já teve mandado de busca e apreensão? Não. Foi o Jacques Wagner, que já teve mandado de busca e apreensão? Não. São Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. 62 milhões. Pelas conversas que vazaram, para fazer filme. Só que os indícios de que esse dinheiro teve outra destinação são grandes. Daí que requer a chamada apuração, né? Vou usar a linguagem que eles costumam usar. Léo, em cognição sumária, numa primeira análise, parece que o dinheiro teve outra destinação. Olhe o que é a Go Up aqui em São Paulo. Aliás, a investigação da polícia de São Paulo demonstra que a tal da Carina da Gama é uma... Falamos de futebol hoje. Caixinha de surpresa é aquilo, né? E, evidentemente, isso tem de ter investigação. Ou agora a medida de busca, mandado de busca e apreensão, vale para alguns casos e não vale para outros. Ou agora mandado de busca e apreensão vale para pouco dinheiro, mas não vale para muito. Nem tão pouco assim também nos outros casos, mas... né? Ou agora nós vamos deixar... vamos fazer o seguinte, vamos investigar isso depois da eleição. Porque o eleitor não tem o direito de saber. Agora nós vamos preservar o candidato de si mesmo, de suas próprias escolhas. Essa independência cantada em prosa e versos, autonomia do ministro André Mendonça, não vale para esses dois também? Por que isso não pode ser investigado? Intimidade ali havia. Proximidade havia. Depois aparece a foto do Flávio já lá junto com o ex-auxiliar do Vorcaro, né? Se os outros merecem ser investigados, por que esses não? Por que o dinheiro foi mandado para os Estados Unidos? Por que o Eduardo quis que o dinheiro fosse mandado para os Estados Unidos para depois vir para cá? Por que se pediram 134 milhões e depois com 62 milhões fizemos o filme padrão hollywoodiano e tal? Por que Flávio mentiu sobre suas relações? Não tenho nada com isso. Quando o Ciro Nogueira caiu em desgraça, ele foi lá pisar na garganta do cara. Escondendo a relação dele com o Vorcaro, que ele tentou fingir que depois era uma relação fortuita, que não era uma relação de proximidade. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, descartou a possibilidade de ser vice na chapa de Romeu Zema após o presidenciável do Novo ter apontado essa hipótese. O ex-governador declarou não ter nome preferido para o posto, mas destacou que quer um vice de ficha limpa. Ao ser questionado se poderia ser Michele, respondeu, abrindo aspas, é uma possibilidade como outras também são, fecha aspas para o Zema. Após a repercussão dessa fala, a Michele afirmou publicou o seguinte texto em suas redes sociais.
abre aspas para Michele, primeiro, eu não defini nem se serei candidata ao Senado. Portanto, essa proposta não pode sequer ser cogitada. Estou filiada ao PL. Um mesmo partido não pode ter duas cabeças de chapa concorrendo em coligações distintas para os mesmos cargos majoritários. Portanto, não há nenhuma possibilidade de isso acontecer neste momento. Continuo priorizando os cuidados com o meu marido. Fechando aspas para Michele. Reinaldo, e essa fala do Zema, você acha que ele está acreditando muito nessa chapa, possível chapa com a Michele? Não, não tá. Veja, é um Zema, é um clown, né? É um sujeito que está se tornando meio apalhaçado na política brasileira, uma coisa absurda. É, E a Michelle deu a única resposta que ela poderia dar. Porra, nem eu sei se eu vou ser candidata, meu filho, ao Senado. Consta até que vai ser, né? Consta até que vai ser, mas duvido também que pudesse haver qualquer entendimento com o Zema. E outra, por que a Michelle vai se juntar com um cara que tem 2% das intenções de voto? Se há coisa que ela nunca deu a entender, é que ela é uma idiota, né? Ela vai se juntar com um sujeito que tem 2% de voto? Acho que não, né? Vamos para a nossa última pausa, e aí a gente pode ir na pausa para 10 aí. Uma pausa para quem está acompanhando nossa programação aqui no canal de TV do Metrópolis. Já já a gente volta. E a gente continua aqui, então, com o programa do Reinaldo Azevedo no YouTube. Reinaldo. Não, pode ir para. Vamos para falar. Vamos para 10 aí, vamos lá, você mesmo, vamos lá. Tá legal. Reinaldo, essa fala do Zema sobre ter Michele Bolsonaro como vice em sua chapa gerou irritação na cúpula do PL e abriu uma nova frente de atrito entre o ex-governador de Minas Gerais e o bolsonarismo. A avaliação é que Zema buscou explorar o desgaste entre Flávio e Michele Bolsonaro para projetar sua candidatura presidencial. No entorno do senador, a iniciativa do ex-governador foi classificada como, abre aspas, fogo amigo, uma vez que Michele jamais participou de qualquer conversa sobre integrar uma chapa presidencial fora do PL e o tema nunca esteve em discussão. Na avaliação desses aliados, Zema alimentou deliberadamente uma especulação sem qualquer fundamento político em um momento de maior fragilidade da relação entre a ex-primeira-dama e o senador. Reservadamente, dirigentes do partido dizem que essa não foi a primeira vez que o mineiro tentou crescer explorando uma crise enfrentada pelo bolsonarismo. A leitura é que um episódio reproduz um comportamento observado em maio, quando Zema endureceu publicamente as críticas a Flávio Bolsonaro após a divulgação das conversas do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro. Reinaldo. Ô, Léo, sabe que tem uma personagem da Ilíada chamada Tersites? Era um sujeito, ele acabou morrendo com um murro na cabeça, dado pelo Aquiles, porque ele vivia assim, era o oportunista, ele era oportunista nas várias situações, né? Isso até tem um tipo de comportamento que é chamado tercitismo, é aquele que diante as pessoas estão em crise, em conflito, tal, e ele está sempre tentando tirar uma onda, tentando se aproveitar, né? Já que está vindo o filme Odisseia por aí, eu estou lembrando essa personagem da Ilíada. E esse personagem parece um pouco Zema, mesmo no campo da direita, né? Ele, assim, eu já não tenho nem como me colocar no lugar dessa gente, que tal horror me causa, mas eu fico pensando assim, se eu fosse um cara da direita, um Flávio, não sei o quê, o Zema é a pior espécie, porque ele é o oportunista pequeno, né? Ah, que tenta, ele vê uma falhazinha ali, ele tenta de algum modo explorar aquilo, e fica parecendo que isso lhe traria algum benefício, mas não traz, porque primeiro ele sonha com um troço que sonha não, ele fala de um troço que é impossível, ele não está disputando efetivamente a chance de ir para o segundo turno. Ele começou nessa corrida, ele tinha 4, ele já está com 2, né? Talvez chegue com menos ainda, dizendo as coisas mais absurdas, as coisas mais improváveis, né? E aí,
causa horror até lá entre eles, né? Definitivamente não é uma pessoa que deva ser levada a sério. Essa que é a verdade, né? Não deixa de ser uma piada trágica para o Brasil, né? Que esse sujeito tenha sido governador de Minas Gerais e esteja aí se dizendo candidato a presidente da República.